Alô? Muita paz a todos. É uma alegria muito especial poder estar na casa de Leon Denis. Já fazia vários anos que eu não estava por aqui e há uns 10 anos atrás eu tive a oportunidade de estar algumas vezes a convite do nosso querido irmão, seu Altivo, que já partiu para a pátria espiritual, e é uma honra, um privilégio poder estar novamente aqui na casa, pela qual agradecemos a oportunidade. E como a nossa irmã muito bem disse, vamos entretecer algumas considerações a respeito desse capítulo que trata dos anjos de guarda e espíritos protetores. Então, muita paz a todos e que Deus nos abençoe. Deus, em sua infinita misericórdia, Ele nunca nos deixou, nem nunca nos deixará sós. E para fazer cumprir a sua proteção, o seu amparo para com toda a criação, Ele se utiliza da própria criação, a fim de que nós nos amparemos uns aos outros. E dessa forma, Ele nunca deixou a humanidade carente de protetores, carente de benfeitores, de seres que estivessem na terra para que pudessem nos dar o caminho correto do bem, uma vez que, como seres imperfeitos que todos somos, necessitamos de guias, de protetores, mais ou menos como na terra, quando estamos reencarnados, as crianças necessitam dos pais, necessitam dos seus responsáveis, para lhes guiar na senda do bem, para lhes dizer o que é certo, o que é errado. Também nós, em nossa condição espiritual ainda muito atrasada, necessitamos de guias espirituais, a fim de que eles possam dizer o caminho correto, o certo e o errado, nos proteger do mal, nos induzir ao bem, a fim de que a nossa vida possa, no meio dos desafios dos quais a terra é repleta, ser então uma vida coroada de paz, de bênçãos, de boas realizações. Dessa forma, então, nós temos os nossos guias a nível individual, mas há também os inúmeros guias espalhados pela humanidade, a nível das nações e a nível da própria humanidade como um todo. E o maior deles, naturalmente, não poderia ser diferente, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande guia de todos nós e é o guia de toda a humanidade, desde o princípio, quando recebeu por certo de Deus a tarefa de gerar a terra, para poder fazer dela um só rebanho, um só pastor, e todos nós, sendo esse rebanho que estamos nas mãos do Senhor, para que Ele direcione rumo a Deus, rumo ao progresso, Jesus desde o princípio então encaminha o progresso da humanidade, e todos nós, mesmo aqueles que não são cristãos e que porventura não o aceitem, estão submetidos às hostes do Senhor, ao seu amparo, uma vez que Ele é o coordenador, é o diretor-geral, é o grande mentor de toda a evolução do nosso planeta terrestre. E Jesus, então, à semelhança do que ocorre em toda a criação, naturalmente que necessita dos seus colaboradores, e assim como Ele é o grande guia da humanidade, inúmeros colaboradores Ele possui, para ajudar no processo de evolução do mundo, enviando os seus guias também, que com ele colaboram no progresso do planeta. Esses grandes espíritos, que alguns já vieram à Terra, que fizeram parte do processo de evolução da humanidade, os grandes fundadores das religiões, os grandes revolucionadores da ciência, os grandes porta-vozes da paz de todos os tempos, foram sempre emissários de Jesus. Mesmo aqueles que vieram antes dele, foram emissários enviados pelo Senhor, a fim de preparar o terreno para que ele mais tarde pudesse trazer a sua mensagem. Quando nós olhamos há milhares de anos atrás, quando a humanidade viu personalidades como Buda, o grande príncipe Siddhartha Gautama, ou como Krishna, que inaugurou o hinduísmo, a religião mais antiga da humanidade a título organizacional. Quando nós olhamos personalidades como a de Sócrates e os filósofos grandiosos da Grécia Antiga, e tantos revolucionários que a nossa humanidade viu, mesmo antes de Cristo, são exatamente esse grupo de grandes protetores que a humanidade possui e que colaboram com Jesus desde o princípio no progresso da humanidade e que reencarnaram ao longo dos anos e prosseguem reencarnando para fazer valer a presença de Deus, para fazer-se presente nos ensinamentos do Senhor, até que o próprio Cristo viesse mais tarde, para ser aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo diz, a luz que iria varar as trevas. Esse dia que a humanidade viu a luz varar as trevas foi o dia do nascimento do Cristo, e nunca mais a humanidade seria a mesma, porque o nascimento de Jesus marcaria o nascimento daquele que é o maior ser,
que pisaria na face da terra, aquele que era o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo na tradição simbólica, que nos ensinaria a nos libertar do pecado, que nos daria o método da salvação, e sendo ele o grande mentor espiritual do nosso planeta, e esses outros grandes mentores que colaboram com ele, que fazem parte, nas palavras de Emmanuel, daquilo que se convencionou chamar na tradição cristã o Espírito Santo, que nada mais é do que o conjunto dessas entidades muito elevadas que colaboram com Jesus desde o princípio da humanidade. Essa pleiade de espíritos colabora com o Senhor, a fim de que a mensagem dele se faça cada vez mais presente, a fim de que venhamos a entronizar em nossas almas cada vez mais esse sentido de imortalidade, esse sentido de humanidade como seres reencarnados e de imortalidade como seres imortais, porque somos seres imortais. A vida não começa no berço nem acaba no túmulo. A vida já existe antes do berço e prosseguirá após a morte. E só a consciência da imortalidade, dirá Kardec, é que irá verdadeiramente transformar a humanidade. Porque essa transformação da humanidade passa pela consciência do futuro. A fé no futuro, na vida futura, é que traz a responsabilidade do presente. É que traz o reto cumprimento dos deveres do agora. Para que esses deveres do agora sejam bem cumpridos, é necessário que tenhamos essa certeza, essa consciência da existência de Deus e da vida após a morte, da imortalidade do espírito. Não por outra razão, são dois princípios, esses da crença em Deus e da imortalidade da alma, são dois princípios que estão presentes em todas as religiões da humanidade. As religiões se diferenciam por outras temáticas. Alguns postulados diferenciam as religiões do mundo a título de fé, a nível de ortodoxia. Mas se nós olharmos esses dois princípios, a crença em Deus, em um ser superior, e a certeza da imortalidade da alma, da vida após a morte, são os dois grandes preceitos que permeiam todas as religiões da humanidade. E são eles que direcionarão a humanidade do futuro na construção de um mundo melhor. Feito isto, Deus está então constantemente enviando os seus missionários à Terra. E Jesus, naturalmente, como grande mentor do nosso planeta, faz com que a nossa vida seja repleta de bênçãos, de alegrias, por conta da presença desses guias espirituais conosco, que nos dão esses conselhos, esse direcionamento, esse aprendizado constante. O Senhor sabe das nossas fragilidades, sabe das nossas imperfeições, sabe das nossas dores e da nossa pequenez. Então a vida na Terra, ela é repleta de alegrias e felicidades, mas também é repleta de lutas e dificuldades, não podemos negar. E jamais conseguiríamos superar essas dificuldades sozinho. Jamais conseguiríamos trilhar essa jornada de forma solitária. É necessária a companhia, é necessário o trabalho em equipe, e trabalho em grupo, tanto do ponto de vista material, com os seres que estão à nossa volta, como do ponto de vista espiritual, com os nossos amigos queridos do mundo dos espíritos, ou do mundo das ideias, como dizia Platão, e que estão constantemente conosco, nos inspirando, nos amparando, nos trazendo este lado da imortalidade, do bom direcionamento no caminho da caridade, no caminho da fé, da esperança, do amor ao próximo, daquilo que são verdadeiramente os grandes valores que regem a existência. Esses seres espirituais que nos abençoam e que estão constantemente entre nós, embora não o vejamos, que nos inspiram e nos ajudam muito mais do que nós imaginamos, que choram por nós quando erramos e que sorriem conosco quando triunfamos, mas sempre ao nosso lado, trazendo-nos o consolo, o estímulo, o apoio, o aprendizado necessário, da mesma forma que um amigo verdadeiro aqui na Terra, que está sempre ao nosso lado, independente da situação, ainda mais estão do nosso lado os nossos queridos guias espirituais. É a bondade de Jesus que permite que essa realidade se faça, para que nós venhamos a verdadeiramente entender a grandeza e a bondade de Deus, que independente de situação se fazem presente, mesmo que muitas vezes venhamos a malbaratar
resgatar as experiências que temos oportunidade de viver. Quantas vezes deixamos de lado os princípios que abraçamos, as ideias que esposamos e acabamos por direcionar o nosso comportamento em determinados caminhos, não muito de acordo com as ideias que já sabemos serem verdadeiras. E mesmo nessas horas, eles permanecem conosco, inspirando-nos, amparando-nos em todas as situações. Por isso que todos nós temos nos ensinamentos da doutrina espírita, na obra de Allan Kardec, tão bem explicado no Livro dos Espíritos, nas questões já citadas, os nossos anjos de guarda, que são os nossos espíritos protetores, ou os nossos mentores espirituais, ou os nossos amigos espirituais, como quisermos chamar. São esse grupo de espíritos que estão sempre conosco. E desse grupo, desses espíritos familiares, que estão sempre à nossa volta, nos inspirando e nos amparando, há sempre um em especial, que é o nosso espírito protetor, ou o nosso anjo de guarda, que é aquele sempre em uma condição superior à nossa, a nível de elevação espiritual, e que recebeu de Deus essa tarefa de guiar-nos em nossa vida. Todos nós, sem exceção, temos um guia espiritual que é responsável por nos direcionar. E ao lado dele, naturalmente, temos outros espíritos amigos, simpáticos, que simpatizam com nossa tarefa, com nossas ideias, com nossas vidas e que também nos inspiram, nos apoiam e estão constantemente conosco. Ao lado desse que em especial tem a missão de nos direcionar na senda do bem. Então jamais estamos a sós, como dirá o nosso codificador, quando pensamos que estamos sozinhos, há uma multidão que nos observa e nós não nos damos conta, mesmo que muitas vezes não o pareça, ou mesmo que o nosso comportamento não esteja naquele momento sendo mais adequado. Deus nunca nos desampara e nunca nos deixa a sós. Eu me lembro quando, na época de Cristo, a grande saga da divulgação do cristianismo dos primeiros apóstolos e as lutas que se enfrentaram naqueles primeiros momentos para a implantação do evangelho, quando o apóstolo Paulo, que até então se chamava Saulo, ele estava na perseguição ao cristianismo, na maravilhosa trajetória narrada pelo Espírito Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, através de Chico Xavier, um dos mais belos romances da nossa literatura, quando ele narra a saga de Paulo, que perseguia, que teve a responsabilidade, foi um dos responsáveis pela morte de Estevão, que morreu apedrejado, foi um dos que deu início à perseguição ao cristianismo, inclusive na Casa do Caminho, ao se indignar com os cristãos. Mais tarde, quando ele se converte, quando ele encontra com Jesus na estrada de Damasco e diz ao Senhor: que queres que eu faça? E Jesus diz então que ele vá a Damasco, porque lá te será dito o que fazer. Ele chega a Damasco, encontra-se com Ananias, que era o homem que ele havia ido perseguir, e a partir dali, então, ele amadurece ainda mais o desejo já revelado diante de Jesus de se transformar, e ali se inicia a saga de um dos maiores apóstolos de todos os tempos. Mas quando Paulo vai iniciar a sua saga tão memorável e inesquecível, tão desbravadora, quando ele volta da casa de Ananias de Damasco, ele volta para sua terra natal, um tempo depois, para Tarso, e vai ter com seu pai. Quando ele chega na casa de seu pai muito radical, muito ferrenho às ideias antigas, à ortodoxia hebraica das tradições, que negava naturalmente Jesus porque acreditava apenas nas leis de Moisés, e na concepção deles, os cristãos acreditavam que Jesus era maior do que Moisés, o que era verdadeiramente para nós cristãos, mas eles jamais poderiam imaginar que alguém fosse maior do que Moisés, porque para eles Moisés era naturalmente o guia, o mentor, o principal ser a direcionar o povo. Então os cristãos, ao disseminar a proposta de Jesus, na concepção deles colocava em xeque a ideia de que a mensagem de Moisés era a principal. Tanto que foi essa mesma perspectiva que fez com que Saulo desse início à perseguição ao cristianismo naquele período, até a conversão que se deu na estrada de Damasco. Mas ele se converteu, mas a sua família, obviamente, que ainda não. Ele volta para Tarso e vai ter com seu pai. Quando chega em sua casa e diz que se tornou cristão, naturalmente que seu pai, obviamente que rechaça, repudia a sua ideia, a ideia de se converter ao cristianismo, diz até que o renegará como filho, caso ele permaneça nessa ideia. E diante de um diálogo que se travou de pai para filho, quantos diálogos se travam de pai para filho na busca da verdade? Eles então conversam, dialogam, até chegar a uma conclusão, que infelizmente não foi conclusão alguma, era apenas uma
taxativa resposta do pai, dizendo que se ele quisesse continuar sendo cristão, que não seria mais considerado como filho. Ele então olha para seu pai muito triste e então se afasta e diz: essa é a última alternativa, eu quero continuar com o Senhor. E seu pai então lhe diz: escolha ou Cristo ou a mim. E ele então não tem alternativa. Se é para escolher, ele queria conciliar, mas se era para escolher, ele então escolheu a Jesus. Não havia outra forma. Quando ele sai de casa e dá alguns passos, seu pai lhe chama novamente, e ele pensa que seu pai havia se arrependido. Quando ele chega na porta de casa, o pai pega um saquinho de moedas, lhe entrega e diz: tome, meu filho, para que você não passe fome nos primeiros dias. E pense na vida. Ele então saiu novamente arrasado, não tinha mais amigos, porque os cristãos não iriam confiar nele, já que ele era um perseguidor até pouco tempo. Não tinha mais família, já que ninguém acreditava nele e não concordava com suas ideias. Ele então sai, não tinha mais ninguém no mundo. Faz uma longa caminhada em Tarso do deserto, até parar embaixo de uma árvore e começar a chorar. Chorar de tristeza, de amargura, pensando na vida. E o que me chama muito a atenção em tudo na vida de Paulo, foi nesse momento, quando Emmanuel diz que a partir daquela situação, aquele que havia sido uma das suas vítimas na terra, que foi Estevão, o grande apóstolo da época, que foi apedrejado por Saulo, agora Estevão lhe aparece. Quando ele está embaixo da árvore chorando, em lágrimas, aparece Estevão espiritualmente. E Abigail, a sua noiva amada, aparece-lhe os dois espíritos iluminados dos trabalhadores da primeira hora, aparecem para Paulo. Olha, e Paulo olhando para eles emocionado, e lhes diz que quer sair para pregar o evangelho. E Estevão então lhe fala das lutas que iria aguardar, mas que ele tivesse paciência, que chegaria o momento certo que ele iria se dedicar completamente ao trabalho cristão e tudo se resolveria. E a partir daquele dia ele permaneceria com ele, como se fosse o seu guia espiritual, fazendo parte do seu trabalho, aquele que na terra foi a sua vítima. O que caracteriza a grandeza dos espíritos, o poder de perdoar e de auxiliar mesmo aqueles que nos prejudicam. A demonstração de grandeza espiritual, como Jesus o fez. E Estevão, na sua condição de cristão verdadeiro, estava ali agora espiritualmente para poder auxiliar a figura do nosso querido apóstolo. Paulo então se levanta, tem um outro ânimo, prossegue a sua caminhada e dará início à maior ou uma das maiores trajetórias do cristianismo de todos os tempos. As lutas, as famosas viagens paulinas. Quantos momentos em que ele em dificuldades e Estevão lhe aparece, lhe diz ou lhe intui determinadas palavras para ele prosseguir na sua saga, até mais tarde então vir a desencarnação, quando ele, depois de muitas lutas, de muitos anos de trabalho e divulgação, ele é decapitado em Roma. Cortam-lhe a cabeça e ele então parte para a pátria espiritual. Mas em todas as situações, os espíritos estavam com ele. E Estevão e Abigail o inspirando, o amparando, seja de forma direta, aparecendo-lhe mediunicamente, ou seja por intuição, eles estavam ali amparando Paulo. Assim como acontece com todos nós, porque para termos o apoio dos espíritos, não é necessário que a pessoa seja médium no sentido ostensivo da palavra, porque intuitivamente todos o somos. Os espíritos nos inspiram a todos, independente de nós termos mediunidade ostensiva ou não. Quantos e quantos companheiros lamentam-se não serem médiuns, que queriam muito ver os espíritos, queriam muito ouvir os espíritos, queriam muito ter um contato mais direto com eles. Mas o nosso contato com os espíritos, ele é constante e ele se aprimora quanto mais nós aprimoramos o nosso lado interior, quanto mais desenvolvemos a tranquilidade, a concentração a nível mental, o hábito da oração, o hábito da caridade. Isso atrai a presença dos espíritos bons e naturalmente ele nos ajuda muito mais do que nós imaginamos. Quantos pensamentos temos que acreditamos ser nossos e são dos espíritos? Quantas ideias possuímos? Quantas soluções para determinados problemas? Ideias que nos surgem muitas vezes de forma inusitada. São os nossos guias espirituais nos ajudando, nos intuindo, nos inspirando, porque estão constantemente ao nosso lado. Não é necessário, portanto, ser médium para que os espíritos nos ajudem. É necessário ter paz no coração, ter essa humildade de espírito, até porque se
ter mediunidade ou não fosse motivo de grandeza, quantos e quantos companheiros que não são médiuns e que causaram transformações maravilhosas da humanidade. Muitas pessoas atrelam ter mediunidade ostensiva à grandeza moral. Não é a mediunidade que torna a criatura grande, é o uso que se faz dela. Porque o bom médium é aquele que sintoniza com os bons espíritos, diz Kardec. Então a pessoa pode ser um médium e não ser uma pessoa respeitável no sentido do comportamento, não ser uma pessoa equilibrada, não ser uma pessoa boa. E, no entanto, o outro pode não o ter e ser uma pessoa admirável. Allan Kardec, por exemplo, nosso codificador, não era médium no sentido ostensivo da palavra, não via os espíritos, não psicografava, no entanto, se utilizava da intuição de uma forma brilhante, que todos nós podemos utilizar. Então Kardec fala com os espíritos desse capítulo a respeito dessa temática dos espíritos protetores. Todos nós os temos, todos os temos, e diz Kardec que os nossos anjos de guarda são sempre em uma categoria mais elevada, em uma categoria superior, estão em um grau superior de adiantamento moral, até porque para nos guiar, para nos orientar, é necessário que eles tenham mais consciência, tenham mais conhecimento, mais experiência, então nos apoiam a nós que estamos aqui. Esses espíritos têm a missão de nos direcionar na senda do bem, nos livrar do mal, nos proteger, nos amparar, nos instruir, mas ao mesmo tempo eles respeitam as nossas decisões. Se alguns de nós, como acontece infelizmente na nossa sociedade, constantemente, se alguns de nós querem seguir o caminho do mal, querem seguir o caminho de vícios, o caminho da corrupção, do adultério, do crime, qualquer tipo de caminho que não esteja de acordo com a boa educação, com os bons valores, eles farão de tudo para nos instruir, para nos corrigir, para nos direcionar no bem, para nos colocar no caminho correto. Tentarão de todas as formas, não nos abandonarão, mas se persistirmos, eles vão respeitar o nosso livre-arbítrio. Deus permite que nós tenhamos a conduta que quisermos, porque a cada um será dado segundo as suas obras. A cada um será dado de acordo com o seu trabalho e com as suas obras. Então os espíritos nos ajudam o máximo possível, mas se o nosso comportamento moral não estiver de acordo, é uma das questões que Kardec faz aos espíritos. Na 492, 495 desse capítulo, se o seu protegido perseguir no caminho do mal, perseverar em um caminho não muito adequado, o que o seu guia fará? Ele tentará a todo custo colocá-lo no caminho do bem, mas se o protegido, nós encarnarmos, permanecermos, desejarmos continuar no caminho do mal, eles respeitarão a nossa decisão, porque é o livre-arbítrio de cada um. Nos apoiam a todo instante, nos ajudam em todas as situações, mas respeitam o nosso livre-arbítrio, assim como Deus nos respeita. Então, saber que temos esses benfeitores espirituais é uma alegria imensa, porque eles estão ao nosso lado constantemente, jamais estamos a sós. Quantas ideias temos, quantas intuições, quantas inspirações que devemos dar atenção cada vez mais, e quantos problemas seriam evitados se nós ouvíssemos mais esses companheiros queridos, se dessemos mais atenção aos nossos mentores amigos, se nos preocupássemos em ouvir a voz deles do ponto de vista da inspiração, se nos preocupássemos mais em chamar pelo auxílio deles, traçar com eles, como diz Allan Kardec, esse lado da amizade mais profunda. Assim como temos os nossos amigos na Terra, que chamamos, telefonamos, buscamos um consolo, conversamos, da mesma forma que temos esses amigos próximos da Terra, travar também esse contato íntimo com os nossos guias espirituais, chamar por eles e pelo pensamento eles nos auxiliarão, nos ajudarão e teremos a certeza que eles estão ali nos inspirando, ajudando, intuindo, nos dando bom direcionamento, fazendo com que venham a nos colocar no caminho correto, na senda do bem, nos corrigindo se estivermos errados, que naturalmente é o dever deles, e nos estimulando ao bem, ao caminho, se estivermos no caminho correto. Porque o guia espiritual também não é aquele que passa a mão na nossa cabeça por tudo, que concorda com qualquer coisa. É aquele que nos coloca no caminho certo e que nos momentos errados chama-nos a atenção. Quando nós olhamos a vida dos grandes médiuns da humanidade, um Chico Xavier, uma Ivone Pereira, Raul Teixeira e tantos médiuns queridos que passaram e que estão passando pelo nosso movimento, quantos e quantos que nós vemos a proteção dos seus guias espirituais e a forma que os benfeitores atuam com eles,
Ora com o gesto carinhoso de um pai ou de uma mãe. Ora como alguém que corrige, que também é a tarefa do pai e da mãe. Para ensinar o caminho certo, o caminho correto do bem. Nunca me esqueço, certa vez, quando Chico Xavier, que era protegido por Emmanuel, seu guia espiritual, como é sabido de todos nós, o grande guia espiritual de Chico, o nosso querido Emmanuel, havia um grupo de espíritos que trabalhava com ele, que eram os seus espíritos simpáticos, amigos, protetores, mas o seu anjo da guarda, o seu guia, o seu mentor, como quisermos, em especial, era o espírito Emmanuel, que coordenava todo o trabalho do nosso querido Chico. E quantas situações, quando olhamos a vida do Chico, quantas situações percebemos que Emmanuel, ora era um pai amoroso e justo, outras horas era aquele que chamava a atenção, que lhe dava uma bronca, que lhe colocava no caminho certo. Nunca esqueço, certa vez, quando eu li uma história, que Chico estava passando muito mal, estava doente, estava muito para baixo, e então passou o espírito André Luiz, que foi médico na terra, como sabemos, e Chico olhou para ele e disse: meu irmão, o senhor não tem algo para me dar algum remédio, para me receitar, para que eu possa melhorar? E André Luiz lhe disse: não posso, Chico, eu tenho um compromisso. E se foi. E Chico ficou em casa, logo depois passou o espírito Sheila. E Chico então lhe falou: mas, Sheila, você tem algo para me ajudar? Você tem algo que possa me trazer, algum remédio, alguma coisa? E Sheila olhou para ele e disse: não posso, Chico, eu tenho um compromisso com André. E foi atrás de André Luiz. E aí, passado mais um pouco, o Chico, coitado, caído, e aí passou o espírito doutor Bezerra de Menezes, tão querido por todos nós. Passou o doutor Bezerra, olhou e disse: o que houve, Chico? É claro que ele sabia o que estava acontecendo, mas perguntou para poder tirar do Chico o que ele tinha para dizer. E Chico lhe disse: meu irmão, vocês ajudam tantas pessoas, me ajude, por favor, o que eu posso fazer para melhorar? E o doutor Bezerra olhou e disse: vá ao médico. Ele olhou estranho e falou: mas o senhor é médico. Por que eu vou perder meu tempo e ir ao médico se o senhor é médico? Ele falou: porque por ser médium você não é melhor do que ninguém. O fato de ser médium não te faz melhor do que nenhuma pessoa. Vá ao médico e ele vai te receitar o remédio que você deve tomar. E o Chico então tomou a lição de que o fato de ser médium não o fazia melhor do que ninguém. Foi ao médico, se receitou. Quando voltou para casa, o doutor Bezerra lhe apareceu e disse: Chico, ao lado do que o médico lhe falou, tome essas homeopatias. Lhe receitou. Ele então passou a tomar e ficou radicalmente curado em poucos dias. E o Chico falou: mas por que o senhor não me deu essa homeopatia antes? Porque o fato de ser médium não te faz melhor do que ninguém. Olha o pai chamando a atenção do filho. O fato de ser médium não te faz melhor do que ninguém. Eles queriam demonstrar ao Chico que ele tinha a condição humana como qualquer outro. E que deveria, como qualquer um de nós, cumprir as suas obrigações. Porque o médium não é melhor. E ele então deu homeopatia, o Chico ficou radicalmente curado. E passado alguns dias, o doutor Bezerra lhe apareceu e disse: Chico aprendeu a lição. E Chico disse: ah, doutor, me perdoe. Eu sou uma besta. E aí diz o Chico que o doutor Bezerra olhou para ele e falou: que isso, meu filho? Se você é uma besta, eu sou o quê? Aí o Chico: o senhor é o veterinário de Deus. O senhor é o veterinário de Deus, que está aqui para atender as bestas que somos todos nós. Eu só não sei se eu sou uma besta espírita ou se eu sou um espírita besta, mas eu sei que eu sou uma besta. Então, nós temos essa necessidade, como aconteceu com Ivone. Nossa querida Ivone Amaral Pereira, também uma médium fantástica, muito querida por todos nós no movimento espírita. Certa vez, um homem quis se envolver com ela. É uma história até relativamente desconhecida da sua vida, mas um homem se apaixonou por ela, essas paixões relâmpagos, que tem mais interesse físico do que propriamente espiritual, e quis se envolver com ela, e se aproximou e tudo, mas as intenções do rapaz não eram tão boas, queria de alguma forma se envolver. E Ivone, muito inocente, ainda relativamente nova, e o rapaz convidou-a para sair, porque já tinham se conhecido melhor, já estavam conversando, convidou-a para ir num restaurante. E ela então aceitou, feliz da vida. O que não haveria problema nenhum se fosse uma coisa sincera, mas as intenções do rapaz não eram as melhores. Mas ela, inocente, foi muito atirada a conhecer o rapaz. E foram então almoçar. Quando ela saiu de casa e foi pela calçada, eles marcaram no restaurante e se encontraram em frente ao restaurante. Quando se encontraram em frente ao restaurante, ele entrou primeiro e disse a ela que entrasse.
Quando ela foi entrar, o espírito Charles, que era o seu guia espiritual, lhe apareceu. Lhe apareceu diante dela e ela na porta do restaurante, ele aparece e disse, olhou para ela e disse, o que você vai fazer, Ivone? Notem que os mentores sabem o que nós vamos fazer, mas eles perguntam para nos estimular o aprendizado, nos estimular a reflexão. Era mais ou menos como Jesus fazia quando ia curar. Ele olhava para um paralítico e dizia, tu queres ser curado? É claro que a pessoa quer ser curada, óbvio, mas ele perguntava para estimular a reflexão, a fé, a confiança da pessoa, a certeza dos bons valores. Então Charles lhe pergunta, o que está fazendo? Aonde vai, Ivone? Ele disse, vou almoçar com aquele rapaz. E Charles lhe disse, e como vocês vão fazer depois? E ela falou, como assim depois? A gente só vai almoçar. Ele falou, você acha que ele vai lhe pagar o almoço à toa? Talvez ele queira alguma coisa em troca. Ela então ficou um pouco pensativa. E Charles olhou para ela, e o rapaz lá dentro esperando. E Charles olhou para ela e disse, Ivone, até aqui nós viemos. Se você entrar, eu não entrarei. Ela olhou para o rapaz e disse, tchau, e se mandou com Charles. Tchau, que eu tenho outro compromisso. Deixou o pobre do rapaz lá, sozinho, e foi embora com Charles, que foi o seu companheiro durante a vida inteira. Mas então, são os nossos guias, os nossos amigos queridos, que estão constantemente nos apoiando, nos ajudando, nos ensinando, nos intuindo para que o amor verdadeiro esteja em nossas almas e estejamos constantemente amparados, engrandecidos pela presença desses seres espirituais, até porque, por mais que tenhamos um certo amadurecimento, de alguma forma, nós os religiosos, nós não somos melhores do que ninguém, mas de alguma forma temos uma compreensão maior da vida, dos valores morais que devem regir a existência, daquilo que devemos cultivar, temos um certo aprendizado, uma noção maior dos nossos compromissos para com a vida. E mesmo nós que temos esses compromissos e essa noção das grandes verdades espirituais, quantas falhas cometemos, quantos equívocos, quantos desvios, quantos erros que acreditamos que não vamos cometer mais e voltamos a cometer, quantos defeitos que achamos que já estávamos superados e de repente retomamos. Então a vida na Terra tem essas dificuldades e o mergulho na matéria, quando mergulhamos na vestimenta que é o corpo, nós estamos com a visão embaçada, obnubilada pela realidade da Terra, pelas lutas, pelas dores, pelos problemas, pelas preocupações. E isso se torna a trajetória difícil. A nossa visão espiritual das coisas naturalmente fica um pouco restrita. O conhecimento, a percepção da realidade naturalmente se restringe um pouco e os nossos guias espirituais então estão conosco constantemente, todos nós, se puxarmos pela memória, se remontarmos as ideias, vamos perceber quantas e quantas situações que os mentores estão conosco, nos inspirando, nos intuindo, nos amparando, nos ajudando a todo instante. Aqueles que são médiuns talvez tenham uma percepção maior, mas mesmo aqueles que não são, sentem pelo pensamento, sentem pela intuição. Quantas vezes decidimos tomar um caminho ao invés de outro? Quantas vezes a solução de um problema vem através de uma ideia repentina? Quantas vezes abrimos um livro para ler e a mensagem é um ensinamento que nós precisávamos ouvir? São os espíritos nos intuindo e nos acompanhando para que venhamos a realizar bem aquilo que devemos realizar. E quando sintonizamos com eles, quando chamamos em auxílio dele, as nossas intenções são nobres, eles se aproximam, entram em sintonia conosco e esse auxílio então é muito maior. Passa a ter esse lado mais íntimo, como disse Chico Xavier certa vez, já com mais idade, mais experiência de vida. Ele falou certa vez, a minha intimidade com o Emmanuel é tão grande que muitas vezes estou falando e quando me dou conta, é Emmanuel que está falando através de mim. Sem que eu me desse conta, pensando que era eu próprio a falar e é Emmanuel que fala. Por conta dessa intimidade, dessa proximidade. Isso vale para os grandes trabalhos, para as grandes obras e vale para as pequenas coisas do nosso dia a dia. As pequenas preocupações, as pequenas lutas do trabalho, de família, na rua, em qualquer local. Eles estão conosco, nos ajudando e nos inspirando a todo instante. Nos inspirando, nos apoiando e nos intuindo para que esse sentimento verdadeiro de amor nos abençoe e nos ampare. Quantas situações, eu próprio, inúmeras
situações, e não sou médium no sentido ostensivo da palavra, mas quantas situações que a intuição, a inspiração trabalhada já me solucionaram tantos problemas, tantos caminhos que eu não sabia qual seguir, tantas situações, tanto caminhos no sentido físico como no sentido espiritual, e que a intuição vem então e nos auxilia e nos abençoa. Esses anjos queridos vêm em nosso auxílio constantemente, esperando por nós, que sintonizemos com eles. Eles estão ansiosos para que tenhamos essa sintonia. Isso faz com que o amor dos bons espíritos que estão conosco represente-nos e comprove-nos cada vez mais o amor de Jesus por nós. Nosso Senhor Jesus Cristo, porque esses benfeitores queridos são enviados do Mestre, são enviados de Jesus para iluminar a humanidade, para nos abençoar. Jesus, na sua infinita misericórdia, a todos nos ilumina e está constantemente conosco, nos inspirando, nos amparando, porque é o ser mais perfeito que já pisou na terra e concomitantemente foi o ser mais simples que já pisou na terra. Tivemos a oportunidade de publicar essa obra que a nossa irmã falou no início, intitulada Jesus e Você, que é uma obra de 30 capítulos, quase 200 páginas, aonde tivemos o ensejo de analisar diversos ensinamentos que Jesus proferiu e não foram, muitos deles não são nem tão conhecidos, algumas passagens até de outros evangelhos que não foi inserida propriamente no Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo as passagens que ele considerou principais. Não dava para replicar todo o Evangelho de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec então retirou as passagens principais, aquelas que compunham o corpo essencial para o alicerce doutrinário da doutrina dos Espíritos. Mas não quer dizer que as outras passagens não sejam importantes. Retiramos então inúmeras passagens, ensinamentos ditos por Jesus para os apóstolos, e em cada capítulo analisamos esses ensinamentos, sempre fazendo a conexão com a nossa realidade atual, sejam as nossas dificuldades íntimas, pessoais, sejam as problemáticas coletivas da humanidade, as dificuldades entre as nações, os conflitos políticos, sociais, humanos, sempre procurando colocar Jesus como a grande resposta, porque Jesus é e será sempre a grande resposta para todo e qualquer problema que a humanidade esteja atravessando. Então analisamos inúmeras temáticas explicadas naturalmente à luz da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo, projetando, tentando, humildemente, naturalmente, tentando projetar luz em determinadas temáticas, ora confusas, ora mal interpretadas, mal entendidas pela sociedade moderna, e que através dessas colocações Jesus explica, e então discorremos a análise, tentando ampliar a elucidação da proposta, equacionando e tentando explicar determinados conflitos, que todos nós temos conflitos. Logo de início, analisamos na abertura do trabalho 3 pontos da vida de Cristo que nos chamam muito a atenção e que são essenciais para a reflexão da sociedade moderna. Um deles, da vida de Jesus, é que ele nunca deixou 3 comportamentos do Mestre, que muito nos chama a atenção e que passa um pouco despercebido numa leitura superficial. O primeiro deles é ver que o Mestre nunca ocupou nenhum cargo sequer. O ser humano mais poderoso e mais influente da nossa história nunca ocupou um cargo sequer. Toda a sua influência foi através da palavra e das ações. O segundo ponto foi que o Mestre nunca deixou nada por escrito para a humanidade. Tudo que nós temos escrito sobre Jesus foi feito pelos apóstolos, por aqueles que vieram depois, que conviveram com o Mestre, então retrataram nas suas palavras, na sua obra. Nas suas obras, os evangelhos, os grandes escritos que surgiram depois, mas de próprio punho Jesus nunca escreveu nada. Tudo que se tem sobre ele, os apóstolos escreveram, que viram ele fazendo ou que ouviram-no falando, mas ele próprio nada escreveu. E o terceiro ponto que muito nos chama a atenção é que o Mestre nunca tocou em uma moeda sequer, em dinheiro, durante toda a sua vida. Segundo os melhores estudiosos da vida de Cristo, especialmente Huberto Roden e Giovanni Papini, afirmam que Jesus nunca tocou em dinheiro durante toda a sua vida. E a única situação na qual o dinheiro se aproximou do Mestre foi na famosa passagem do dai a César do que é de César, quando lhe perguntaram se era correto pagar o tributo. Se era correto pagar o tributo a César, e Jesus então pediu que lhe mostrassem, apresentai-me uma das moedas que são pagas como tributo a César. E então lhe apresentaram.
E ele perguntou de quem é a imagem, a efígie que está gravada na moeda. De César, disseram eles. Então, dai a César aquilo que é de César e a Deus aquilo que é de Deus. Mas ele não pegou na moeda, ele pediu que lhe apresentassem. Lhe apresentaram, ele então deu o ensinamento. 3 pontos então que colocamos na abertura, que muito nos chama a atenção. O fato do mestre nunca ter deixado nada escrito, nunca ter ocupado um cargo e nunca ter tocado em dinheiro durante a sua vida. E hoje o que nós vemos é exatamente o oposto. As pessoas acreditam que para ser felizes tem que ter grandes cargos, tem que ter muito dinheiro e tem que escrever qualquer coisa, mesmo que essas coisas não sejam produtivas. Quando olhamos a nossa mídia, os nossos jornais, as nossas revistas, repletas de maledicências, de calúnias, de sensualidade, de coisas que não enriquecem. Então a busca por escrever qualquer coisa sem valor, ou por ocupar um cargo qualquer pela ambição do poder, ou por ter dinheiro a qualquer custo, representa a busca da felicidade moderna, que é uma felicidade falsa que não se sustenta e que vai na contramão dos princípios cristãos. Porque se Jesus foi todo desprendimento, porque agora a felicidade vai ser buscada no apego, no consumismo, naquilo que é a nossa realidade material, nos apegos da nossa vaidade, das nossas ambições. A busca da felicidade tem que se inverter. Por isso a humanidade tem que caminhar numa realidade de reespiritualização, voltar a essa base, a esses princípios antigos. Porque São Francisco de Assis era feliz pelo seu contato com a natureza. Jesus era feliz pelo prazer de fazer o bem e de servir a Deus. A nossa felicidade hoje não pode ser o poder, não pode ser as coisas materiais, o consumo ou a sensualidade. Por isso vivemos em um período de tantos transtornos, tantas problemáticas, porque a humanidade perdeu esse caminho. Quando olhamos a nossa sociedade hoje, mergulhada em transtornos depressivos, neuróticos, melancolias, desestímulo com a vida, tristezas profundas. Por qual razão? Se nós temos tanto progresso. Eu li uma pesquisa recentemente sobre essa temática que me chamou muita atenção e que falava desse lado alarmante. Nós precisamos voltar à nossa base. Essa pesquisa que li recentemente de uma universidade americana, de Harvard, se não me falha a memória, que eu dizia numa estatística que nos próximos 5 a 10 anos, metade da humanidade, ou seja, a cada 2 pessoas, metade da humanidade terá algum tipo de transtorno neurótico ou depressivo. Metade da humanidade nos próximos 10 anos. Ou seja, se é metade, a cada 2 pessoas, uma terá. Agora olha para o companheiro que está do lado. Sem medo de ser feliz. Ou vai ser ele ou vai ser você. Foi só para eu poder beber água. Ou vai ser ele ou vai ser você. Porque se a cada 2, uma. Então, naturalmente, aqui a mesa, por exemplo, tomara que seja eu, claro, né? Porque a gente não pode desejar o mal para ninguém. Outro dia, eu comentei isso num estudo, aí uma senhora que estava presente falou: engraçado, Eduardo, bom saber disso. Quando chegar em casa, eu vou olhar para o meu marido. Eu falei: olha lá, hein? Não quero ser responsável por problemas. Mas então, temos que corrigir isso. Por quê? Tanta depressão, ansiedade, medo. Por que isso? Aí algumas pessoas dizem: são os problemas financeiros. Não são. Não são problemas financeiros, não são problemas de saúde. Essas coisas podem até ajudar. Mas nós temos pessoas muito saudáveis, muito ricas, muito bem colocadas, depressivas, ansiosas, medrosas. Então isso não é falta de dinheiro, falta de saúde, falta de nada. Isso é falta de Jesus. Essa é que é a questão. É falta dessa presença espiritual do Evangelho em nossas almas. Mas o Jesus verdadeiro, não é aquele Jesus apregoado de forma superficial, que serve para os que nos ouvem e não servem para aqueles que pregam. É aquele Jesus que está nos nossos atos acima de tudo. Que não está nas nossas palavras, mas está nas nossas ações. E só é possível quando resgatamos essa simplicidade, essa pureza, essa humildade. Quando olhamos a vida dos grandes apóstolos, um Francisco de Assis, por exemplo, qual era a felicidade de São Francisco em uma época que não se tinha nada? A nível de progresso tecnológico, intelectual, quase nada, podemos dizer assim. E ele, qual era a sua felicidade? Era o amor aos pobres, era o contato com a natureza. São Francisco era feliz conversando com os animais, com as plantas, abraçando uma árvore.
Hoje, se nós vimos uma pessoa abraçando a árvore ou conversando com a planta, vamos achar que, tadinha, não está batendo muito bem da bola. Porque está abraçando árvore, conversando com animal, com planta, alguma coisa está errada. Quando, na verdade, alguma coisa está errada conosco que não fazemos isso. Ela é que está certa de fazer isso. Loucos estamos ficando nós que nos afastamos disso. Ela que está certa, porque essa é a nossa essência, essa é a nossa realidade, mas que a vida moderna está tentando nos tirar, está tentando nos afastar, está tentando fazer com que a agitação, a correria, o excesso de informações, o excesso de preocupações perturbe a nossa paz, e está conseguindo. Uma das causas da ansiedade na atualidade, pasmem os amigos, a ansiedade que hoje graça no mundo, a ansiedade e os fenômenos depressivos, um dos fatores, não é o único, mas um dos fatores é o excesso de uso de celulares, smartphones, computadores e por aí vai. O excesso não é o uso é saudável porque é o progresso, mas o excesso de uso gera esses problemas. Primeiro, porque é o excesso de informação que bombardeia a nossa casa mental. Segundo, que nos afasta da realidade social, da convivência humana. A pessoa se apega a conviver com a máquina sem conviver com o lado humano. Deixa de conversar com os amigos, deixa de sair com companheiros, de ter uma vida saudável, profissional, religiosa, para ter uma vida vinculada a uma máquina. Naturalmente, que aquilo vai mergulhar com o tempo em algum tipo de transtorno. É necessário, então, trazer Jesus de volta. Por isso que Jesus é a resposta. Essas são as reflexões que fazemos nessa obra, singelamente torna a dizer, mas que buscam essa compreensão de tentar, de alguma forma, se puder, um coração ser abençoado, já estamos felizes. Estamos percorrendo nosso movimento, atendendo convites para apresentá-lo e que sempre fortalecendo essa temática, porque só com Jesus é que temos a solução. Não foi à toa que Allan Kardec fez questão de colocar o Evangelho na codificação da doutrina espírita. Ele poderia não ter feito, poderia não ter falado de Jesus no Espiritismo, o Espiritismo seria mais uma filosofia da humanidade, seria mais um conjunto de propostas científicas, de tantas que já surgiram. Mas Kardec, ao publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, colocar Jesus como modelo e guia da humanidade, ele ali estava dando esse farol, demonstrando que o Espiritismo é uma doutrina cristã, é o renascimento do cristianismo, é o cristianismo redivivo, e colocando Jesus como esse mestre, como esse guia, como esse modelo, fora do qual não há um caminho a seguir. Se fora da caridade não há salvação, fora de Jesus não há consolo, não há esperança, não há forma de seguirmos um caminho correto. Há inúmeras passagens que analisamos, alguns capítulos, que falamos de questões sociais, como drogas, aborto, e outras de questões íntimas, como depressão, família e etc. Mas sempre com esse ponto de entender a mensagem de Jesus nos dias atuais, para que o desprendimento, o amor verdadeiro ao próximo, a simplicidade, essa humildade de espírito que nós temos que desenvolver, que é um desafio. Tudo na vida é desafio, os valores morais também são. Esse desafio para que sejamos cada vez melhores. Como diz Kardec, o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral, pelo esforço para domar as suas más inclinações. Isso é ser verdadeiramente cristão. Isso é entender como que Jesus, por isso demos o título Jesus e Você, para que a reflexão possa ser nessa intimidade que nós devemos travar com o Senhor. Jesus não é aquele homem de há 2000 anos atrás que um dia passou pelo mundo e ficou lá preso na cruz. Jesus é aquele amigo de todas as horas, que está do nosso lado, nos inspirando, nos amparando, nos apoiando, nos intuindo, se felicita quando acertamos, nos corrige quando erramos, mas é o nosso amigo de todas as horas, que está conosco a todo instante, preocupando-nos em nos guiar na senda do bem, preocupando que os nossos valores sejam verdadeiramente vivenciados dentro da proposta cristã verdadeira dessa pureza, que é exatamente o que o Espiritismo faz, resgatar essa pureza do cristianismo antigo, a fim de que a luz possa varar as trevas como varou no passado com a presença de Jesus, a fim de que a presença do Consolador hoje, que é a terceira revelação, agora grafada na doutrina dos Espíritos, possa iluminar cada vez mais a humanidade, e nós possamos ser esses apóstolos do novo tempo, da nova era, não apóstolos no sentido
de expressão. Nenhum de nós precisa ficar famoso, ficar conhecido como outros ficaram, mas no sentido do dia a dia, das lutas, das dificuldades, do trabalho, daqueles que perseveram, que permanecem mesmo sob as mais difíceis situações, mesmo diante das lutas mais acerbas que a vida possa nos trazer, mesmo diante das lágrimas que vão cair, muitas já caíram e outras cairão, mas ao mesmo tempo muitos sorrisos, muitas alegrias cada vez mais aguardam para que o amor verdadeiro possa estar em nossas almas e quando virmos a desencarnar, como aconteceu com o nosso querido apóstolo Paulo, mais tarde, conforme narra Emmanuel, quando ele é decapitado depois de tantas lutas e trabalhos, ele chega ao mundo espiritual, quando tem a cabeça decepada pelo carrasco que lhe corta, ele então se desprende do corpo automaticamente, devido à grandeza do seu espírito, ele se desprende e então chega ao mundo espiritual. E ao chegar no mundo dos espíritos, ele vê os seus amigos queridos, os seus amigos de todas as horas que vêm lhe receber, e dizem aos espíritos que é um dos momentos mais esfuziantes do mundo espiritual, quando nós reencontramos os seres amados, aqueles seres queridos que nós estamos saudosos a vida inteira, aqueles seres que nós amamos, pelos quais derramamos muitas lágrimas, eles vêm nos receber, e nós nos felicitamos. E diz Emmanuel que Paulo chega ao mundo espiritual, vê os seus amigos, seus familiares que vêm vê-lo, ele então fica imensamente feliz, mas uma pequena tristeza lhe toma conta, porque quem ele queria ver, dois seres que ele queria muito ver, ali não estavam. Ele achou estranho, olhou para um lado, olhou para o outro, e Gamaliel, que havia sido um dos seus instrutores na terra, olhou e disse: Paulo, você está sentindo falta de dois amigos, não está? Ele disse: sim, estou. Eles já estão chegando. E diz Emmanuel que Paulo então olhou para o horizonte, e segundo Chico Xavier, foi um dos momentos mais marcantes da sua mediunidade. Ele dirá mais tarde, o Chico, que Emmanuel ele desenhou o quadro espiritual que se realizou. Foi um dos momentos que ele mais se emocionou na sua mediunidade, quando então Gamaliel diz para Paulo: os dois seres que você procura já estão chegando. Paulo olha para o horizonte e vê 3 pontos luminosos vindo em sua direção. O do meio brilhava mais que os demais, e o outro do lado do coração, e um outro do outro lado, eles se aproximam. Quando estão próximos, ele vê Estevão de um lado, o amigo querido que ele havia apedrejado, Abigail do outro, a sua noiva querida que havia desencarnado antes, e no meio dele Jesus, vindo recebê-los ao lado de Estevão e de Abigail. E diante daquela imensa corte espiritual, Jesus olha para todos, e olha para Paulo em especial, que acabava de chegar da terra, e diz Emmanuel que ele olha para Paulo e diz: vem Paulo, vem ser feliz, vinde agora aos meus braços, porque é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam um dia no meu reino. Jesus então começou a caminhar e todos eles acompanharam para as altas esferas espirituais. E lá embaixo, Jerusalém contemplava embevecida um novo amanhecer que não demoraria a raiar. E nós estamos com essa mesma necessidade, essa mesma obrigação, para que o amor de Jesus possa cada vez mais brilhar em nossas almas, tendo essas certezas todas no mundo espiritual, a alegria de servir estará presente em nossas almas, para que possamos dizer, como os cristãos do passado: glória a Deus nas alturas, boa vontade para com os homens e paz na terra. Ave Cristo, aqueles que te amam, te homenageiam e te saúdam, Senhor, no limiar da nossa imortalidade. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, e fiquemos com Deus.